refração da luz, né, pessoal, pode aparecer pra gente aqui no Enem, como é que isso pode ser cobrado? A grande ideia da gente lembrar é o que é o fenômeno de refração, que é uma coisa que a gente confunde muito. Sempre que a gente fala de refração, a gente está pensando no fenômeno da mudança da velocidade da luz. Somente isso. Né? Muita gente associa a refração à mudança do meio de propagação da luz. Por exemplo, quando a luz sai do ar e vai para a água, ou vice-versa. Não é que não tenha propagação, é refração quando a luz se propaga de um meio para o outro. Mas não é obrigatório ter essa mudança de meio. Se a gente pensar, por exemplo, na luz do Sol na atmosfera, ela faz refração ao longo de toda a atmosfera, porque ela vai mudando a sua velocidade. E não necessariamente ela mudou de meio. Isso é importante a gente ter essa clareza. Outros pontos importantes na refração que a gente precisa ter. Primeiro, sempre que a gente tem uma refração, né, que a luz vai passar, nesse caso, de um meio mais refringente para um meio menos refringente, né, com índice de refração menor, a luz, quando ela incide nessa superfície, ela se afasta da normal quando ela passa para o meio com índice de refração menor. Quando a luz vai passar para um meio onde o índice de refração é maior do que o que ela vinha, um meio mais refringente, a luz vai aproximar da normal. Sempre essa regra. Foi para um meio menos refringente, ela se afasta da normal. Foi para um meio mais refringente, ela se aproxima da normal. E quando a luz incidir perpendicular a esse dióptero, essa separação, né, quando a luz faz 90 graus com a superfície, o que vai acontecer? Ela passa direto, sem desviar, sem ir nem mais para longe, nem mais para perto. Certo? A grande ideia é essa. E aí, como é que isso pode aparecer? Como é que toda essa questão da refração pode vir para a gente no Enem? A gente tem um exemplo que é o seguinte. Um grupo de cientistas, liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial, que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial tridimensional formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Ou seja, esse material desenvolvido no laboratório, ele faz com que a luz apresente um comportamento totalmente atípico do que normalmente ela apresenta. E ele fala o seguinte: esse material tem sido chamado de canhoto. Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio? Então vamos pensar. Primeira opção, né? Opção A luz ela não refrata, ela bate e ela volta, ela faz uma reflexão. Então nesse caso não pode ser a nossa opção, porque não está mostrando a refração que a gente quer. Letra B, né? É a situação onde a gente tem a luz passando sem desviar. E qual é o problema da letra B? A luz, para ela passar sem desviar, ela tem que entrar perpendicular à nossa superfície, caso que não é verdade, não é o que está acontecendo na opção. Então a letra B também está furada. Então na letra C, pessoal, a gente está tendo aí, né, o exemplo onde a luz está passando de um meio para o outro, só que ela está se aproximando da normal. Por que isso não pode funcionar? Por que não pode ser certa a letra C? Esse metamaterial, ele não tem um índice de refração negativo, então ele é menor do que o que a gente tem. Então ele não poderia nunca puxar a luz para perto, ele não poderia se aproximar, isso aí está furado. Né? Letra D, a gente tem a luz, né, o raio de luz passando e refratando de maneira a voltar. Né? Ele vai em direção oposta do que ele estava se propagando. E aí repara que isso é um comportamento totalmente anormal, né? Nenhuma substância, nenhum material faz esse comportamento. O que encaixa perfeitamente com ser um metamaterial, como ele fala no enunciado, que, né, apresenta comportamentos onde não são encontrados em outros materiais. E por último, a letra E, que também não está certa, é a luz chegando e parando, sendo absorvida, né? Fato que não é o que a gente vai conseguir observar. Então com isso a nossa resposta é a letra D.